Então vamos gravando. 3, 2, 1. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a mergulhar nesta bênção maravilhosa de conhecer cada vez mais o Senhor. Bem, estamos começando uma nova série de programas para trazer para você a vida de Jesus. Como foi que Jesus viveu? O que Ele ensinou? Como foi desde o início a sua vida e por que cremos em Jesus? Vamos acompanhar a vida de Jesus nesta série de programas. Vem conosco. No programa de hoje conversaremos sobre a verdade, sobre Jesus antes da criação do mundo. Sim, a vida de Jesus não começou há 2000 anos atrás, antes da criação do mundo, lá na eternidade. Vamos ver isso nas Escrituras? Então deixe o seu coração aberto, pronto para conhecer mais Jesus, o nosso Salvador. Ele vai falar com você hoje, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. É maravilhoso termos o conhecimento de Jesus de uma maneira viva e pessoal. Mas é maravilhoso saber quem é Jesus. Quem é Jesus nas Escrituras? E nós vamos ver que Jesus estava desde o princípio com o Pai. Que Jesus não começou a existir há 2000 anos atrás. Por exemplo, nós aqui no Brasil, nós começamos a contar que alguém nasceu a partir do seu nascimento. A partir do momento que foi dada à luz uma criança, então ali ele é registrado e começa a contar a sua vida. Mas, na verdade, nós não começamos a existir a partir do nosso nascimento. Nós fomos gerados e ali no ventre materno, em Israel, em alguns lugares, por exemplo, eles já contam a idade a partir do ventre. Há crianças que nasceram com os 9 meses completos, outras com 5, 6 meses de gestação, vieram à luz. E então, Jesus não foi antes de Maria dar à luz, não foi quando ele foi concebido no ventre de Maria, mas Jesus já existia, Jesus já estava desde o princípio com o Pai. Vamos ver isto em João capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que texto maravilhoso! Nós sabemos que podemos fazer paralelos entre os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, o Evangelho de João, a gente lê junto com Gênesis. Como Gênesis começa? Gênesis é o livro dos começos, da origem de tudo. Gênesis começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas João, esse quarto evangelho que é comparado como uma águia no seu voo, ou seja, a águia é a ave que voa mais alto, acima das nuvens, coloca o seu ninho nos lugares mais altos, nos penhascos. Sim, João é comparado à águia no seu voo. E João, ele vai acima da criação. Ele vai acima do que os nossos olhos podem ver. João vai antes do mundo ser criado. Ele diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa palavra logos,
que para nós foi traduzida por verbo, significa palavra. Palavra. No inglês, esse texto é in the beginning is the word. Era a palavra. No português foi traduzido por verbo. Verbo é a palavra em ação. A palavra em ação. O verbo, a palavra é Jesus. No princípio, o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Falar de Jesus tem de remeter a um tempo na eternidade, antes da criação do mundo, antes de ser criado. E todas as coisas, diz aqui, foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É o que nos diz a Escritura em Hebreus 11, que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Haja luz e houve luz. Deus trouxe através da sua palavra a existência de todas as coisas. Haja e houve. Então vemos aqui Jesus sendo o Criador. Jesus estando com o Pai, sendo um com o Pai, estando ali com o Espírito Santo para que todas as coisas pudessem ser criadas, pudessem vir à existência. Nós já estávamos no coração de Deus antes da fundação do mundo, quando o Senhor pensou em criar o homem. É maravilhoso saber que Jesus é eterno e que Ele é o Criador através da sua palavra. Por isso, algumas vezes, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, dizendo: "Ó homens de pequena fé, por que vocês duvidaram?" Por que Jesus diz isso aos discípulos? Por que puxou a orelha deles dizendo: "Vocês têm pouca fé"? Porque Ele é o Filho de Deus. Ele já tinha demonstrado todo o poder inerente nele, acalmando a tempestade, mandando o mar cessar, dando vida a corpos mortos como Lázaro há 4 dias no túmulo. Jesus tinha mostrado quem ele era através dos seus feitos e dos seus milagres. Ele estava antes da fundação do mundo. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. Vamos ver aqui profecias sobre o Messias. Em Isaías 9, de 6 a 7, nós lemos assim: "Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto." Esse texto aqui, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes. E ele profetizou sobre o Messias, não como um homem qualquer, não como foi Moisés, como foi Davi, como foi Daniel, como foram os profetas do Antigo Testamento, Samuel, ou não. Aqui foi profetizado que o Messias seria Deus. Um menino nos nasceu, homem. Um filho se nos deu, a humanidade ganhou um homem com H maiúsculo, um homem perfeito, um homem santo, um homem puro, um homem que também é Deus. O seu nome será maravilhoso, wonderful, cheio de poder. Maravilhoso é cheio de poder. Conselheiro. Para ser conselheiro tem de ser sábio, tem de ser onisciente. Deus é onisciente. Deus forte. O nome desse menino seria Deus. Deus forte. Pai da eternidade. Jesus é antes da eternidade. Para nós não compreendemos muito a questão de tempo, porque eternidade para nós é uma coisa assim tão vaga, tão etérea, porque
nós estamos limitados ao contexto do planeta Terra, dia e noite com seu movimento de rotação e seu movimento de translação ao redor do Sol, trazendo os anos, as estações. Mas Jesus e Deus, antes da Terra ser criada, já existia. Ele é eterno. Não só Ele é eterno, mas Ele é o Pai da eternidade e é o Príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo, o principado governo está sobre seus ombros. Nós vamos ver que a Bíblia nos mostra que Jesus é a imagem do Deus invisível. Muitos têm dificuldade em poder ver naquele jovem de 30 anos da Galileia, nasceu em Belém, cumprindo as profecias, foi criado em Nazaré, cumprindo as profecias, mas pregou ali na Galileia, viveu ali na Galileia. Ele é Deus. Vamos ver. Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, de 15 a 20, nos diz o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos Colossenses e traz para os irmãos de Colossos a realidade de quem é Jesus. Ele não é como um anjo, ele não é uma criação, ele é Deus. E ele diz, ele é a imagem do Deus invisível. Você quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus é? Veja, conheça a vida de Jesus. É interessante que na época de Jesus não pintaram um quadro do Jesus físico. Não havia fotografia naquela época, nem vídeos. Como nós iríamos nos alegrar de ver a foto do Senhor, de ver vídeos, Jesus falando, ensinando, não é verdade? Lá em cima nós vamos ver. Mas Jesus, ele se identifica com toda a humanidade e ama. Ele diz aqui, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Você quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Conheça Jesus. Augusto Cury, ele teve a sua experiência real de transformação, de novo nascimento, quando por curiosidade, como psicólogo, ele foi estudar a vida de Jesus. E ao estudar profundamente este homem maravilhoso, ele disse, não pode ser homem, é homem Deus. E se entregou a ele. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Está escrito assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de haver feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade
nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A carta aos Hebreus nos mostra Jesus acima de todas as coisas, acima dos anjos, acima de Moisés, acima da lei, acima de tudo. Ele é o resplendor da glória de Deus. E Ele nos falou. Jesus aqui esteve, Deus conosco, Emanuel, Deus podendo ser tocado, Deus podendo ser visto, Deus podendo ser ouvido, Deus ensinando, Deus tocando, Deus curando, Deus trazendo vida. Jesus, o Filho de Deus, o resplendor da glória do Senhor. E aqui diz, Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus é onisciente, Ele é onipresente. Ele disse aos seus discípulos, olha, estou indo para o Pai, vou mandar o Consolador, o Espírito Santo, mas eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui agora comigo, que estou falando a você. Ele está aí com você, em qualquer lugar do mundo. Ele é onipresente. Jesus, o que Ele prometeu, Ele tem cumprido e Ele é o Salvador. Porque aqui diz que não só Ele é a exata expressão do ser e da glória de Deus, mas não só Ele criou todas as coisas, mas Ele também purificou-nos dos nossos pecados. E depois de fazer esta obra maravilhosa ali na cruz do Calvário, assentou-se à destra da majestade do Pai. Jesus está agora sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Que coisa tão linda! Jesus maravilhoso, Senhor. Jesus é superior a tudo. E tão triste a gente ver pessoas escarnecendo do nome do Senhor, debochando, desfazendo de símbolos cristãos. Mas aí está a marca de Jesus transformando a história. Podem negar, podem rejeitar, podem cuspir nele, mas um dia os seus joelhos se dobrarão e a sua língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Está escrito, todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Todos os seres haverão de se dobrar e reconhecer o senhorio de Cristo. Ele mesmo disse quem Ele é, o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. No português é de A a Z. Nossa primeira letra A, a última letra, a letra Z. Mas no grego a primeira letra Alfa e a última Ômega. E com as letras do nosso alfabeto, nós escrevemos qualquer palavra e podemos pronunciá-las. Qualquer palavra escrita com as letras do alfabeto. Jesus, Ele é o princípio e o fim. E através dele qualquer coisa pode ser criada. Vamos ver o que Ele mesmo disse em Apocalipse 1, de 5 a 8. Está escrito assim. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Que coisa linda! Aqui está falando de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis. Soberano dos reis. Jesus não é apenas um rei, descendente de Davi, rei de Israel. Não, Jesus é rei dos reis. Ele é soberano dos reis da terra. Ele é a fiel testemunha. Jesus, ele pode provar tudo que Deus falou, tudo que Deus é, todas as profecias referentes a ele se cumprem nele como testemunho de quem é Jesus. Ele é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro aqui, o que abre a porta do reino celestial para que seus filhos, para que aqueles que nele creem pudessem entrar para serem salvos. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, pela sua dor, pelo seu sofrimento, ali na cruz, no nosso lugar, levando sobre si as nossas dores, as nossas culpas, levando o nosso pecado, o castigo que estava sobre nós, veio sobre Jesus. Então, ele é o Senhor. E aqui Jesus diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até quantos o transpassaram? E diz a palavra, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O profeta Zacarias, no capítulo 12, ele fala que na vinda de Jesus, os judeus vão clamar, quando todas as nações vierem para destruir Israel, para lutarem contra Israel, eles vão clamar a Deus. Oxana, Hosana é uma oração. Salva-nos, Senhor. Oxana, Oxana, salva-nos, Senhor. E o Senhor virá. Jesus virá sobre as nuvens e todo olho verá. E quando eles virem as suas mãos, as marcas dos cravos, eles vão prantear. Eles haverão de chorar, porque vão reconhecer quantos anos, por 2000 anos, rejeitaram Jesus. Mas ele continuou estendendo as suas mãos. E suas mãos estão hoje estendidas para você, para mim, para nós, para o mundo. Todo aquele que ouve e que quiser, ele vem, santifica, purifica, salva e nos transforma. Você já é um filho de Deus? O seu nome já está escrito lá no livro da vida? Você já é salvo? Que tal experimentar agora a salvação? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para Ti e Te peço perdão dos meus pecados. Lava-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Eu Te peço perdão. Eu me arrependo de como tenho vivido até hoje. Eu quero uma vida nova, diferente, pura. Ajuda-me. Dá-me o Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti para ser Teu, totalmente Teu, hoje e para sempre. Recebe-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme no Senhor, busque andar em santificação. Leia a palavra de Deus e estaremos aqui prontos para te ajudar no que você precisar. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.